pessoal, é bom estar com vocês, é bom poder falar de aprender, de ensinar, e é bom falar de matemática, que é uma ciência tão importante nos dias de hoje. Meu nome é Miguel e eu vou apresentar para vocês um livro de matemática. O nome do livro é Conte com a Matemática, e é um livro relacionado com o Canguru de Matemática Brasil, concurso de matemática que já existe há alguns anos. Esse livro a gente preparou durante esse último ano, e não é um livro de matemática como vocês estão acostumados a lidar e a conhecer. Esses livros que você conhece na escola são ótimos, são sensacionais. Eu mesmo estudei por eles no meu tempo, e eles têm tudo que você precisa conhecer de matemática para seguir adiante. No entanto, a gente fez uma reflexão sobre outras questões que envolvem o aprendizado de qualquer coisa, na realidade, não é só da matemática. Envolvem, por exemplo, o conceito de aprender a pensar alguma coisa, aprender a pensar matemática, aprender a pensar ciência, aprender a ler um texto e compreender o que o texto quer te falar, quer te contar. Enfim, a gente começa a se preocupar como a gente aprende a matemática, como a gente aprende a se envolver com ela e como a gente aprende a gostar dela. E o conceito que a gente levanta é o conceito de pensar a matemática antes de conhecer, antes de se envolver, antes de se transformar num matemático ilustre. Como é que a gente vai desvendando os segredos e os mistérios dessa ciência? E a gente chegou à conclusão que pensar a matemática é o que está na base. Esse livro é um livro que tem assim como início, né, de um trabalho a leitura de situações do cotidiano, sempre que possível uma situação real, uma situação que pode acontecer no dia a dia e que deve ser pensada de uma forma que ela possa ser trabalhada de uma forma matemática. É um livro de atividades? Sim, é um livro de atividades, mas são atividades inéditas, inteligentes e ligadas ao cotidiano, ligadas ao dia a dia. Isso porque a gente tenta trazer a matemática como uma ferramenta para a vida, uma ferramenta para exercício pleno da cidadania, a matemática como uma ferramenta para todos e de todos. Não é uma coisa só de quem tem facilidade ou dificuldade, que isso também é bem discutível. É um livro, Conte com a Matemática, onde você pode escolher o que fazer, e não é nem dependendo da sua idade, é dependendo do que você gosta de fazer, e dependendo do seu envolvimento, do seu interesse. Diferente daquele livro de escola que uma página vem depois da outra, nesse livro uma página não vem depois da outra. Você pode dizer, não, eu vou fazer esse agora porque eu acho que eu consigo fazer, eu já li e gostei, eu acho que eu consigo fazer, e pular o seguinte, ou pular a página seguinte, ou o tópico seguinte. Então, é um livro que te dá a liberdade de você se posicionar dentro dele e seguir um roteiro que você mesmo vai determinar. Então, é muito interessante isso daí. O que você precisa ter ao longo de todo o livro é essa preocupação com a leitura, o letramento em matemática, ler um texto de matemática, compreender o que ele quer te dizer, montar uma estrutura e passar para a resolução. E um outro aspecto é que você, o tempo todo, está envolvido com o pensar matemático. Ou seja, você não quer chegar na resolução. Aliás, quando você perceber como é que funciona, você não vai querer chegar à resolução. Ao longo
da resolução do problema, você vai perceber que muitas vezes existem várias resoluções, uma diferente da outra. Quando você estiver envolvido com todas essas variáveis, quando você estiver envolvido com essas escolhas, né, você está sendo cativado, né, pelo livro. Você está tirando desse livro o que ele tem de melhor e aumentando o seu gosto pelo aprender a matemática e percebendo que a matemática é uma coisa muito divertida, muito motivadora e muito interessante para a sua vida.